direito que falou. Certo, eu estou perguntando para a Valerie se está tudo pronto. Valerie, we can start our work, our presentation? Yes, go, please start, yes. And you're doing it in Portuguese and Libras, right? Yeah. Right. Okay, good. Então, come on. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Meu sinal é este. Eu sou o Madison Barreto, a Vera que está apresentando o trabalho comigo, o sinal dela é este. E a gente vai falar agora sobre a produtividade da língua brasileira de sinais através do sistema Signwire e como que isso como que o Signwire tem contribuído para a produtividade da língua de sinais brasileira. E a professora Vera desenvolve vários trabalhos no Cefet de Minas Gerais, em parceria com várias outras instituições também, e que ela vai falar mais sobre esse trabalho daqui a pouco. E desde que eu comecei a conhecer a professora Vera no Cefet Minas, quando eu fazia o curso de Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina, e logo quando ela começou a iniciar os projetos de glossários do Cefet Minas, para mim tem sido uma oportunidade muito grande, de muito aprendizado de lá para cá. A Vera acompanhou também o desenvolvimento do trabalho da Libras Escrita, publicação do livro e dos outros materiais nossos. Ela faz o curso à distância também, o Escrita de Sinais 2.0, e ela tem sempre acompanhado o trabalho e ela vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco também. Então, desde o primeiro momento, quando eu estava trabalhando com a Escrita de Sinais no grupo de estudos no Cefet Minas, a professora Vera já demonstrava um grande interesse por essa área também, estava iniciando várias pesquisas na área da língua de sinais brasileira, e ela percebeu a necessidade de envolver muitas outras pessoas nesse processo também, e ela identificou que havia uma carência muito grande de sinais específicos para termos acadêmicos, termos científicos, e vários termos, inclusive, da arquitetura, que é a disciplina com a qual ela trabalha no Cefet Minas já há bastante tempo. Então, a partir disso, surgiu a ideia de criar glossários para a língua de sinais brasileira, para esses termos técnicos específicos de várias áreas, como ela vai compartilhar com a gente. Mas, envolto a isso, tinha vários desafios, e desde o começo, sempre a gente desenvolveu um diálogo acerca da escrita de sinais, e conversamos muitas e muitas vezes, por muitas e muitas horas, ou pessoalmente, ou por telefone, e compartilhamos muitas coisas acerca da escrita de sinais, e também desse momento de produtividade linguística da língua de sinais brasileira, a criação terminológica de sinais específicos para esses inúmeros glossários. Então, eu passo a palavra agora para a professora Vera, para que ela possa falar mais desse projeto, de todo o trabalho que tem sido realizado nos últimos anos. Obrigada. Posso começar? Pode. Uhum. Então, meu nome é Vera, né? Como a Nádia falou, meu sinal é esse. Eu sou professora do Cefet-MG aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu sou uma professora no final da carreira, sempre dei aula da disciplina Desenho Arquitetônico. E continua me vendo? Parece que eu não estou te vendo mais. Em 2008, eu comecei dois projetos de pesquisa. Um para criar um manual de ensino de desenho arquitetônico, que a gente pensava que era só traduzir de português para a língua brasileira de sinais. Aí nós vimos que não era possível traduzir, porque não existiam as palavras, né? Não existiam palavras como janela de correr, por exemplo, e várias outras sinais, então a gente não tinha como ensinar. Então nós criamos dois projetos e trouxemos 4 alunos surdos do nível médio de ensino para pesquisa, para que eles fossem os pesquisadores. E quando a gente viu, todas as nossas ações eram inovadoras, porque ainda não existia nenhum dicionário terminológico em língua de sinais brasileira, um dicionário bilíngue, que contemplasse a língua de sinais brasileira e a língua portuguesa. E isso fazem 6 anos, né, que a gente começou o projeto,
E eu vi que para validar esses sinais que a gente tinha criado, a gente criou um curso de desenho arquitetônico de 240 horas, aplicamos os sinais criados e depois eu fui cursar o doutorado. Comecei a cursar o doutorado em 2011 e terminei agora, em maio, né? A gente conseguiu terminar. Então, e as pesquisas continuaram. Porque daqueles bolsistas que eu tive em 2008 e 2010, 2 alunos passaram no curso técnico de eletrônica. Então, nós estamos criando, desde o ano passado, um dicionário terminológico de eletrônica e começamos em março agora a criar o dicionário terminológico de química. E com a ajuda desses bolsistas surdos, intérpretes, especialistas da área. Então, os termos, a gente já tem, por exemplo, 200 termos de eletrônica digital. Então, são vários termos que não tem, eu acho que em nenhuma língua de sinais, talvez não tenha ainda um dicionário terminológico da área de eletrônica. Então, ele será, com certeza, um dicionário internacional. A gente pensa que ele vai poder ser traduzido em língua inglesa e depois em língua de sinais americana. Quando eu comecei, eu nunca tinha visto a língua de sinais, até 2008. Então, eu não entendia muito bem quando as pessoas, por exemplo, o sinal de casa, que era com a mão assim em B, né? E às vezes eu olhava em outros lugares, o dedo estava aqui, né? E vários sinais que eu via, eu não sabia se a diferença era da prosódia, de quem estava falando, se do surdo ou do ouvinte, ou se era um problema, o que acontecia? Com a compreensão da escrita de sinais, então a gente viu que os sinais que a gente estava criando teriam que ter muito mais precisão, porque eram sinais terminológicos, do que outros sinais que a gente, da língua geral, que podem ter diferenças linguísticas de um lugar para outro, né? O Brasil é muito grande, então a gente tem diferenças de um estado para o outro, e são várias as diferenças. Mas no caso da terminologia, não, a gente precisava que tivesse uma unidade maior. Embora a terminologia, em língua oral, ela sofre variações também, mas são variações pequenas. E então a gente tem utilizado isso. Agora eu consegui uma bolsa, então a Raquel Barreto, mesmo estando morando em Salvador, ela vai estar trabalhando online com a gente, em equipe, né? Para que todos esses sinais na área de eletrônica, por exemplo, já estão começando a ser produzida a escrita de sinais. Né? Ele já está tendo a sua escrita e vai ter todo um diálogo com os surdos aqui de Belo Horizonte, com essa orientação na escrita de sinais da Raquel Barreto e do Madison. Então, o trabalho da produção de dicionário, ele é muito intenso, né? Os nossos bolsistas trabalham pelo menos 12 horas semanais, né? Nós temos os intérpretes, e o forte desse trabalho é a metodologia, porque para acontecer o dicionário, a gente precisou de reunir pessoas dentro da instituição, precisou dialogar com pelo menos 4 instituições. Eu tive que fazer um doutorado, porque não tinha nenhum doutor nessa área de produção de dicionário em línguas de sinais e língua de sinais e língua oral, auditiva. E, então, hoje, com a minha tese, a gente conseguiu construir uma metodologia para que a gente possa criar terminologia não só para a língua de sinais brasileira, mas para qualquer outra língua de sinais. Então, isso já é um trabalho. A gente tem desenvolvido bastante essa relação entre a língua de sinais brasileira e a língua portuguesa. No dia 1º, 1 e 2 agora de agosto, eu estarei na Universidade de Colômbia, em Nova York, para uma mesa redonda, onde a gente vai tratar desse tema, né? Dessa junção da língua de sinais brasileira com a língua portuguesa na produção
de dicionários, né? Então, é um tema que agora ele vai começar a ser disseminado, ele vai crescer. Eu não sei como o tema é muito amplo, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, se meu tempo já esgotou ou não. Tem tempo ainda, Vera. Uhum. Tem uns 10 minutos, mais ou menos. Isso. 10, 15 minutos. Uhum. Então, dentro dessa junção com outras instituições, em março, eu fiquei 3 dias na Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente, então, realizou a filmagem dos dicionários que estão, dos 75 termos que estão como amostra na minha tese. Em breve, esse dicionário que está online, ele vai poder ser aberto para o mundo, porque ele ainda não está com as definições em português. Ele atualmente só está com as definições em língua de sinais brasileira. Isso a gente pretende traduzir para o inglês também e depois para a língua de sinais americana. Eu acho até que eu posso abrir para perguntas, né? Caso as pessoas queiram fazer alguma pergunta, né? No momento, o que você acha? Você tem alguma foto aí no seu computador? A questão é que eu tive que mudar de computador. Eu estou com o computador do Gilberto. Okay. Eu acho que eu teria que dar até uma ligada para ele para ver em qual arquivo aqui que eu vou encontrar. Certo. Eu tenho aqui a escrita de sinais, eu posso mostrar. Pode, por favor. Vai mostrar do dicionário de eletrônica ou de arquitetura? Do de arquitetura, o que foi feito para a sua tese. Isso, pode abrir. Eu vou colocar aqui para compartilhar minha tela, só um instante. Uhum. Ok. Oh. Vocês conseguem ver minha tela? Wow. Very nice. Esses daqui são todos os sinais que eu tenho aqui no Personal Puddle, que são sinais do glossário que a professora Vera começou a produzir, e são sinais da área de desenho arquitetônico. Então, são muitos e muitos e muitos sinais. Aqui, ao todo, são mais de 70 sinais, que são, na verdade, o começo do projeto, né? Aqui, por exemplo, nós temos o sinal de telhado. Uhum. Põe no sinal de planta baixa, que aí eu posso falar um pouquinho sobre a planta baixa e sobre a metodologia, né, na criação desse sinal. Serve planta de cobertura? Serve planta de cobertura. Ok, então está aqui na tela. Tá. O que é interessante na metodologia é que para os alunos compreenderem o que é uma planta, né, que dá origem a uma planta baixa, que é um corte horizontal dentro da arquitetura, é preciso que eles conheçam um assunto que muitas vezes não é tratado com eles dentro do segundo grau, que é a geometria descritiva. Então, ele precisa compreender que plano é esse, são os planos cartesianos. E é interessante que eu percebi que a escrita de sinais, ela chama de plano chão e plano parede, o que, na verdade, lá no desenho arquitetônico, é o plano horizontal, o plano X, né, da coisa, e o plano Y. Então, quando a gente traz isso para a terminologia, é preciso que eles saibam relacionar com a área da matemática. Então, esse sinal, né, planta baixa, por exemplo, né, é um sinal que não existia. A gente gastou muito tempo para que eles entendessem o conceito da matemática, porque como não tem um dicionário de matemática, a gente tem que fazer todo um trabalho de fazer até maquetes tridimensionais para que eles percebam o que conceito é esse de planta baixa. E aí, porque você tem planta baixa, planta de situação, né? Essa planta do telhado, né? A planta de cobertura, são várias vistas, né? Que são em vários níveis. Eu vou falar um pouquinho. Excuse me, I have to interrupt for 1 minute. Matson? Okay. Matson, can you hear me?
Yes. Okay, Adam just informed me that when you are showing your screen with the screen share, we are not seeing the interpreter. All of a sudden, the interpreter is not there. So, the way that you could see the interpreter and your screen at the same time is to share your desktop. To share your desktop, not a window, I guess. I don't quite understand this. This is the problem. Adam, maybe you can explain it better? Ok. Vera, a Vala disse o seguinte, enquanto eu estou mostrando a tela, não tem como as pessoas visualizarem o intérprete. Então, eu preciso parar de mostrar a tela para você explicar um pouco o que eu já mostrei aqui, você agora explica o que é. Tudo bem. Então, eu vou falar um pouco sobre a planta. Tudo bem. But maybe, what should we do then, Matson? Because we could, okay. Do you think you can share the desktop? If you can share your desktop, then it works. And we can see the interpreter. We finally learned this. We learned this like yesterday. I mean, this is just new to us as well. If you share a window, we can't see the interpreter. But if we share the desktop, we can. However, we could still go on with the presentation, and I actually I don't know which to do, but we could always add an interpretation later. I don't know how else to handle it. I'm sorry to have interrupted you in some ways, because it was very good. Too bad, huh? Ok. Pode continuar, Vera. Bom, então eu vou explicar a origem, né, desse sinal de planta, de telhado, né, a planta de cobertura. O que eu estava dizendo é que para os surdos criarem esses sinais, a gente primeiro precisa que eles compreendam o conceito de planta, que é um conceito que vem da matemática, né, da geometria descritiva, e que tem aqueles planos, o plano horizontal X e o plano vertical Y. Eu vejo que na escrita de sinais, na tradução para o português, é chamado de plano chão e plano parede. Mas é um conceito que vem da matemática, ele é colocado intuitivamente, mas ele vem da matemática. E, então, muitas vezes a gente gasta muito tempo para que o surdo, que nunca viu esse conceito, que ele possa compreender esse conceito para depois criar o sinal. Então, assim está sendo dentro do projeto de química e do projeto de eletrônica. Por exemplo, a gente tem o sinal de porta, né, em língua de sinais brasileira, e da eletrônica tem um conceito que chama porta lógica, que é quando entra um sinal, dois sinais e sai um. Então, é um sinal totalmente novo esse, de porta lógica, dentro da eletrônica. Então, e como a eletrônica é difundida no mundo inteiro, né, a gente vai, com certeza, exportar esses dicionários, traduzir para outras línguas, né, porque a terminologia, ela precisa ser a mesma em todos os países, né, principalmente na área de eletrônica, na área de medicina, na área do controlador de voo, por exemplo, né? Então, você precisa de ter a mesma terminologia. Então, a gente acha que, no futuro próximo, a gente vai começar já a fazer essas traduções para outras línguas e ampliar essas relações institucionais que já tem com algumas universidades brasileiras e começar a ter essas relações com universidades americanas também. Ok, eu vou colocar aqui na tela agora o sinal de planta escrito no SignWire e em seguida eu vou mostrar um vídeo que foi produzido numa das fases iniciais do projeto, não é o vídeo final que vai para o glossário online, mas que é um vídeo onde mostra o sinal e mostra também a acepção do vocábulo. Isso é um sujeito surdo, Ademar Júnior, né, que está sinalizando. Então, eu vou colocar aqui para poder compartilhar a tela. What is happening now? Okay. Okay. Is this your desktop? Yes. Okay. Adam, can we see?
Yes, you're starting to do it. I can see it, yes. Very good, you're smart. Ok, agora... Very difficult. Yes, look at this. My goodness. And this is your desktop. Okay. Very good. Rascunho, né, ainda. Can the interpreter be seen as well, I think? Not needed, I guess. Ok. Então... Pode falar. Pode falar? Ok, pode. Isso. Esse surdo, né, o Ademar, ele foi meu bolsista também, no projeto de pesquisa em 2010, formou em arquitetura, então era muito importante, a gente tinha ele como estudante de arquitetura e tinha outros alunos de nível médio, e que depois a gente deu o curso de desenho arquitetônico para 20 alunos surdos que não conheciam os sinais que foram criados. Então, o projeto está numa fase agora que esse ano, a gente quer editar o manual de desenho arquitetônico para a gente juntar o manual com o glossário, né? Que era o que a gente se propôs a fazer em 2008. Então, a gente vai conseguir concluir agora, mas tivemos que fazer todo esse trabalho em volta de eu ter que cursar um doutorado, de ter que fazer todas essas relações para a gente construir. Porque a gente percebe que tudo para o surdo a gente tem que construir do zero, né? A gente não tem quase nada, então a gente começa a construir sempre do zero. Basicamente é isso. Very good. Mais alguma pergunta? Oh. And there you are. Okay. Matson, are you there? It's confusing. Hi, Matson. Hello. And I don't know where he is. Let's see here. There's Matson here. There's Matson. There are Yes. two Matsons. There are two of you. Fire connection. That's okay. That's all right. We're doing fine. It's very good. Thank you. Thank you. Yes, it's very, very good. Very good indeed. And Tal, you want to talk more? You want to continue? Você pode continuar a fala, Vera, ou você já terminou completamente a apresentação? Isso, terminei. Okay. Você vai apresentar, rapaz? Eu percebo que a importância desse projeto, ou desses projetos que a professora Vera tem desenvolvido, juntamente com tantos outros pesquisadores, tanto no Cefet Minas, quanto nas parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais também, e outras instituições público-privadas, elas têm muito a agregar para as comunidades surdas, porque trazem, então, o desenvolvimento e a expansão de vocabulário na língua brasileira de sinais, de termos técnicos, que são os termos que os surdos precisam no dia a dia, são termos que os surdos precisam em sala de aula, nas faculdades, nos cursos técnicos, são termos que os intérpretes precisam no dia a dia também. O Diego, que está nos interpretando, e a Gisele também, que está participando do simpósio, sabe muito bem disso, que existem termos muito específicos, e que são termos acadêmicos, e que eles aqui sabem esses termos, que são termos da área da linguística, das letras, e eles estão interpretando. E se eles não conhecessem esses sinais, ou se esses sinais não existissem na Libras, eles teriam que fazer todo um contorno para poder fazer com que essa mensagem ficasse clara em língua de sinais. Agora a pergunta e se as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes são até da área de língua de sinais, são profissionais da área, são profissionais formados em letra, ou tem alguma graduação ou pós-graduações, né, em linguística, se eles não conhecem os sinais de sua própria área, ou cada um em sala de aula criaram sinais isolados
a gente tem, então, um grande problema. Então, a criação de sinais em específico para áreas das tecnologias e áreas acadêmicas, quer seja no Brasil, quer seja em outros países, tem muito a contribuir com isso. Eu me lembro que em 2011, quer dizer, eu tive acesso à pesquisa da Ingvild, da Noruega, em que ela estava desenvolvendo projetos também de glossário na área da física. Eu acredito, Vera, que ela tem algumas contribuições para esse momento agora da produção do glossário de eletrônica e de física também, e eu achei fantástico, porque embora eu não soubesse a língua de sinais norueguesa, quando eu abri a página do projeto dela e vi os sinais que ela estava mostrando lá, como por exemplo o sinal de curto-circuito, eu achei fantástico, eu consegui ler perfeitamente o sinal diretamente em língua de sinais através do SignWire. E como você explicou, devido à iconicidade do sinal, foi perfeitamente claro o entendimento dele também na língua de sinais brasileira. Eu posso usar esse sinal no dia a dia, que, embora não seja um sinal da Libras, mas existe todo um processo de formação dos sinais que é inerente às línguas de sinais de todo mundo, e que, a partir desse processo de formação, permite que sinalizantes das mais diversas línguas de sinais consigam entender e absorver esses sinais também. E o mais fantástico disso tudo é termos sujeitos surdos como bolsistas, ou seja, eles estão recebendo investimento, quer seja estadual ou federal, para o desenvolvimento desses projetos também. Então, há um reconhecimento do poder público nesses sinais, nos projetos que estão sendo desenvolvidos e em todas essas ações. E o fato de envolver tantas instituições diferentes nesse tipo de projeto traz ainda um endosso que sinais realmente venham a ser utilizados pelas comunidades surdas acadêmicas e também pelos profissionais que trabalham com esses surdos no ambiente acadêmico. Então, está aí o meu parabéns para a professora Vera Lúcia, para toda a equipe que tem trabalhado com ela durante todos esses anos, tanto aqueles que estão trabalhando atualmente, quanto aqueles que não estão mais no projeto, mas que deixaram a sua contribuição, o seu legado, que com certeza isso aí vai impactar não só a geração presente, mas também a geração futura, porque daqui a algum tempo, os profissionais surdos que estiverem se formando em cada uma dessas áreas, que agora, esses glossários, tanto de sua iniciativa, né, do Cefet Minas, quanto outros projetos de glossários também, que a gente sabe que existem aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, à medida que mais e mais profissionais surdos se formarem em cada uma dessas áreas do saber, a gente vai ter, então, profissionais muito melhor capacitados que antes, porque antes talvez não absorvessem tão bem os conceitos que são inerentes a cada uma dessas áreas, mas agora, a partir do momento que eles têm sinais, termos científicos em sua própria língua, a língua brasileira de sinais ou outras línguas de sinais do mundo, traz a eles, então, a oportunidade de discutir esses termos academicamente, compartilhá-los, proferir palestras, sabendo que o seu auditório vai conseguir entender quais são esses termos e a história por detrás da criação desses termos, e também a minha felicidade enquanto tradutor e intérprete de saber também que os outros colegas intérpretes que vão trabalhar com esses surdos em sala de aula, ou em projetos específicos, ou professores bilíngues também, vão ter o privilégio, então, de ter, na língua brasileira de sinais, tantos termos acadêmicos, científicos, terminológicos, de tantas áreas, e que, com certeza, vai facilitar e muito o trabalho. Não vão passar por tantos desafios e problemas quanto eu enfrentei durante tantos anos, enquanto trabalhava em sala de aula no ensino fundamental, e que me faltavam praticamente todos os léxicos pertinentes às mais diversas disciplinas que são necessárias ao ensino fundamental. E eu acredito que isso tem realmente muito a contribuir para as comunidades surdas. A grande dificuldade é que, muito em breve, esses sinais do glossário, os sinais que já estão escritos, eles vão estar disponíveis também online, através do SignPuddle. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder acessar esses sinais
e utilizá-los aí em suas pesquisas. Uhum. Uma das nossas metas é fazer um curso técnico de eletrônica todo em língua de sinais, tá? A gente tem isso já como... Very good. So, I believe maybe that you have finished. Is that right? Yes. Okay. I'm sorry. I don't Valerie, stop you. Valerie, in the next months or in the next year, we will put in the signing portal all signs of the dictionaries and the glossaries of the projects on Cefet-NG, okay? Yes. Totally will, the total signs is around the 500 signs. 5,000 signs, is that what you mean? No. I didn't catch what you said. I'm so sorry. 500 signs. 500 signs. Okay. Yes. That's fine. Or more. I don't expect anything. It's all right. Okay. Well, that's Okay. good though. And we will, when this is ready, we will talk in SW list about it, okay? Yes, we will, of course. Yes. Thank you. Thank you. Eu disse, Vera, que todos esses sinais, dentro em breve, dentro dos próximos meses, vão ser colocados, então, no site online e também disponibilizado, e a gente vai avisar a SW List também. Ah, que bom.